De repente a protagonista entra em um romance adulto que estava lendo. O único problema é que ela estava presa no corpo de um gato. Como se não pudesse piorar, ela descobre que o império em que se encontra detesta gatos depois de darem ouvidos a uma profecia. A história começa com alguém se perguntando onde está. Ela não consegue ver nada além de algumas mulheres conversando juntas. Uma delas menciona que Sua Majestade estava olhando para o príncipe herdeiro de uma maneira muito particular e era difícil testemunhar. Elas continuam mencionando que tem certeza de que nenhum pai gostaria de machucar seu filho e chega à conclusão que Sua Majestade está mostrando algum amor duro porque é o príncipe herdeiro do Império Rupert. Nesse momento a garota que ainda tem a visão embaçada se pergunta sobre o que essas mulheres estão conversando. Ela também pensa em como acabou de ouvir a menção ao Império Rupert. Enquanto isso as mulheres continuam falando que o príncipe cresceu bastante desde que o viram pela última vez. Ele estava bem acima da altura média para os homens. As garotas também falaram que seria perfeito se a Rainha Elise estivesse aqui para vê-lo. Nesse momento a protagonista percebe que mencionaram a Rainha Elise e notou que essa rainha era do romance que ela estava lendo. Então a prota ligou os pontos e percebeu que de alguma forma estava dentro do romance que leu. Então ela se lembra que antes de tudo isso acontecer ela foi atingida por um caminhão. Mas a garota não estava nada triste e ficou toda animada dando adeus à sua patética vida passada. Ela acha que o gato que salvou antes de ser atingida deve ter lhe trazido boa sorte. A protagonista está feliz independentemente de qual personagem reencarnou, pois já sabe o que acontece no romance, mas ela tem dúvida se era uma vilã ou uma filha elegante de uma família real. A garota está ciente de que vir de uma família rica pode facilitar as coisas, ou também seria legal ser mulher feita de um campo para fazer uma história emocionante. Mas a protagonista acha que como sua vida anterior foi tão árdua, ela deveria viver essa vida em um romance luxuoso. De repente ela vê que um homem está procurando algo quando estende as mãos em sua direção. Nesse momento nossa protagonista percebe que na verdade de todos os personagens no romance ela é um gato. O homem a agarra enquanto ela tenta andar, mas percebe que não consegue. A garota fica chocada quando o homem a encara e percebe que um som estranho saiu de sua própria boca. Inicialmente ela achava que poderia ter se tornado a personagem principal ou vilã, ou no pior dos casos pelo menos uma coadjuvante, mas na verdade ela não reencarnou como ser humano, acabou reencarnando como um gatinho do tamanho de uma palma de mão. A garota rapidamente percebe que sua mão está coberta de pelo branco fofo. Ela sabe que os gatos no mundo moderno são adorados pela maioria das pessoas que ela conhece, mas se este mundo é de fato o mundo dentro do romance que ela leu, eles têm uma situação diferente aqui. Esse romance se chamava Almas Devoradas pelas Trevas. Ele foi um livro trágico que a amiga lhe recomendou fortemente para ler. A psicose possessiva que a personagem feminina no romance tem com o personagem masculino é retratada em grande detalhe. Então atormenta e cativa os leitores ao mesmo tempo. A protagonista acabou torcendo para que os personagens principais ficassem juntos. Rupert é o maior império do continente de Deméter e é o lugar onde Cillian vive. Ele é o protagonista masculino e reina como imperador. Depois que o império foi fundado, uma profecia foi feita onde dizia que um gato amaldiçoado levaria o império ao fim. Então os cidadãos assustados vasculharam o império e exterminaram os gatos. Alguns séculos depois nenhum gato era visto no império. A interpretação das profecias se cumpriu, levando o império com prosperidade e paz. Nesse momento a protagonista se arrepia a entender que se esse é o cenário da história ela tem que aceitar que é uma gata. Na cidade em Rupert as crianças são ensinadas desde cedo que os gatos são animais nojentos e devem ser abatidos. Nossa prota olha inocentemente para o homem que a tem nas mãos. Ele olha para ela enquanto a garota pensa que mal teve tempo de viver nesse mundo. De repente os cavaleiros aparecem enquanto chamam Sua Majestade questionando o que está acontecendo. O homem responde que não aconteceu nada e diz que eles deveriam fazer caça em outro dia pois ele não está se sentindo bem. Em seguida ele deseja que os cavaleiros saiam. Nesse momento a protagonista está se lembrando das descrições do romance e está certa de saber quem ele é. Acontece que no Império Rupert apenas os membros da família imperial possuíam olhos vermelhos. Até poderia ter herdado o cabelo de ébano da Rainha Elise. Então a protagonista acha que esse homem bonito que a capturou é o príncipe herdeiro e em breve será o imperador do Império Rupert. Ele é conhecido como Cillian. A garota está ciente de que está enfrentando o personagem descrito como o tirano mais furioso de todos os tempos. Então a garota imagina que ele sabe sobre a profecia e obviamente vai destruí-la já que ela é um gato. A garota até acha que isso não é justo já que ela não participou da fúria que os gatos do Império foram acusados de cometer. Nossa heroína é uma pobre humana que partiu ao tentar salvar um gato.
Nesse momento ela tenta explicar a Cillian que é uma gata mas tem a alma de uma mulher humana, mas infelizmente tudo que ele pode ouvir é miado. Cillian se pergunta o que o gato está dizendo. Ele diz a si mesmo que esse animal é um gato e já que estão extintos do Império ele provavelmente só viu gatos em desenhos. A protagonista tenta gritar mencionando que eles deveriam fazer um acordo pois ela sabe o futuro que é esse Império. Novamente tudo que ele pode ouvir é seu miado. Em seguida ele a coloca no bolso enquanto ela fica ansiosa se perguntando o que ele está fazendo. Cillian começa a pisar e a porta se abre. Enquanto isso a protagonista vê uma escuridão total e acha que o príncipe está a levando para destruí-la em outro lugar. Nesse momento Cillian pega a prota e a coloca sobre a mesa. Ela treme de medo enquanto o príncipe a encara e menciona que essa gata parece bem diferente do que ele viu nos livros. Ele menciona que os dentes não cresceram além do queixo e as garras não parecem ameaçadoras. A protagonista se pergunta o que ele acha que são os gatos. Cillian coloca a mão na cabeça enquanto afirma que esse gato tem um talento para encantar as pessoas. Ele acrescenta que é por isso que as pessoas comentam que essas coisinhas são fofas. A protagonista não entende por que ele continua a encará-la. De repente o príncipe estende a mão e pede para ela lhe dar a pata. A garota obedece. Em seguida ele diz para ela rolar e a garota faz. Cillian ainda pede para ela morder o dedo. Ela desconfia e se pergunta se ele vai usar isso como motivo para destruí-la. A protagonista parece hesitante. Então se aproxima dele esfregando o nariz em seu dedo. O príncipe logo menciona que é estranho porque parece que o gato pode entender o que ele está dizendo. Depois de algum tempo a comida foi servida como ele imagina. Em seguida Cillian perguntou o que é essa coisa como. O príncipe está se referindo ao gato. A protagonista se pergunta como ele pode chamá-la assim. Mas a garota vê um ponto positivo. Se ele quer alimentá-la, significa que ela vai continuar viva. Depois disso a heroína percebe que o príncipe parece ter cerca de 18 ou 19 anos. Logo depois de se tornar um adulto ele vai herdar o trono, mas a prota nota que no romance ele já era o rei. O que significa que ela está na era antes do romance. Depois disso a garota vê sua comida e acha que gatos podem sentir dores de estômago se tomar leite feito para humanos. Mas ela decide dar uma chance de qualquer jeito e começa a beber. A menina fica espantada e acha muito quente e delicioso. Enquanto isso Cillian olha para a protagonista enquanto menciona que eles são ditos como criaturas inteligentes e cruéis, mas ele a acha até mesmo frágil, a ponto que ele possa acidentalmente quebrá-la. A garota ouve essas palavras e se pergunta se isso não é um insulto. O príncipe olha para ela enquanto questiona como algo assim prejudicou as pessoas. Ela chora internamente pensando que é isso que ela está tentando dizer. De repente alguém chega e pergunta por sua majestade. Cillian se vira para trás e vê que alguém está chegando. Então ele agarra a gata e a esconde. A protagonista entendeu o que ele estava tentando fazer, mas o chamou de príncipe estúpido por colocá-la de qualquer jeito no bolso. Nesse momento a mulher que chegou pergunta se interrompeu sua refeição. Ela se curva e diz que a informaram que ele gostou do prato que ela fez ontem e por isso ela veio pessoalmente para poder expressar gratidão pelo elogio pessoalmente. Cillian a encara enquanto ela afirma que estava preocupada desde que ele perdeu o apetite, então ela está emocionada ao vê-lo comendo a comida que ela fez. A protagonista se pergunta por que essa mulher está fazendo comida para ele. Ela lembra de alguém com aquela voz suave e delicada que insiste em preparar comida para Cillian. Aquela que diz fazer qualquer coisa para saciar sua fome é a malvada Condessa Catherine. Ela seduziu o pai de Cillian, o famoso imperador. Então depois disso Catherine tomou o assento da imperatriz. Nesse momento a mulher pergunta se Cillian perdeu o apetite. Ela é uma mulher na casa dos 20 anos que recebeu a propriedade gízia do imperador. Cillian é o personagem principal desse romance e passou por momentos difíceis lidando com Catherine. Ela era inteligente e influente. Em seguida a imperatriz informa que a refeição de hoje é cordeiro temperado com sal e pimenta, servido com um molho feito de um vinho premium da fronteira. O início de seu grande plano foi usar a porção de magia negra que ela já tinha usado no imperador. Logo Catherine diz a ele que é importante não deixar a refeição esfriar, pois ela pode ficar mastigável e perder o sabor. A imperatriz pergunta se ele vai considerar seu trabalho duro e dará pelo menos uma mordida. Acontece que se Cillian comer ele fica gradualmente embriagado pela poção de magia negra, então Catherine pretende usá-lo como um fantoche para que ela possa controlá-lo enquanto ele está no trono. Nesse momento Catherine diz a Cillian que sempre se sente mal quando ele está comendo sozinho, então ela sempre quer ter certeza de que ele está comendo bem.
Antes do príncipe tomar, ele pergunta se quando comer ela vai parar de falar. Catherine fica nervosa e responde que está fazendo apenas o que Sua Majestade ordenou. Ela precisava se certificar que o príncipe herdeiro comece sua refeição. A imperatriz conta que está apenas seguindo ordens. O príncipe suspira enquanto o gato não queria que ele comece de jeito nenhum. A protagonista sabe que não pode deixar Cillian comer a comida da condessa. Ela sabe que não tem outra escolha a não ser usar sua arma secreta. Em seguida começa a coçá-lo enquanto ele continua se movendo para comer. Então a protagonista parte para algo mais sério. Ela não queria recorrer a isso e olhou para suas unhas sabendo que isso fará seu cérebro derreter. De repente o príncipe herdeiro diz à condessa que é o suficiente e ele afirma que o pai não é do tipo que cuida de seus hábitos alimentares. Além disso, ele não está com fome. A condessa tenta fazer um bom ato ao mencionar que Sua Majestade não deve estar se sentindo bem. Então ela afirma que vai sair e em seguida deseja a ele uma noite tranquila. O príncipe pega o gato de volta e olha para sua mão que está cheia de arranhões. Ele pergunta ao gato se vê esses arranhões. A protagonista acha que depois de ter feito isso ela não vai escapar. A garota começa a miar dizendo que não estava tentando machucá-lo, ela estava apenas tentando ajudá-lo. Fica estranho quando a garota percebe que ele não pode ouvi-la. Ele lhe dá um olhar e a garota começa a ficar arrepiada enquanto se pergunta se ela deveria tê-lo deixado comer. Então a gata começa a planejar sua fuga. Na história original ele já é viciado na poção de magia negra, mas neste momento o vício é evitável. Ela tem consciência que para evitar ele deve rejeitar a comida da condessa daqui para frente. Nesse momento o príncipe questiona se ela ficou assustada porque ele a colocou no bolso. Então ele afirma que vai deixá-la ficar do lado de fora. De repente Cillian se prepara para jantar novamente. A protagonista começa a ficar preocupada quando escuta isso e se pergunta como ela pode impedi-lo de comer o alimento envenenado. Ela decide segurar um segundo antes de começar a arranhar a mesa e começa a miar. Cillian pergunta o que ela está fazendo e a garota percebe que nesse momento precisava muito da linguagem humana. Mas como não tem como falar, ela decide fazer linguagem corporal. Em seguida ela começa a comer muito e depois agir como se estivesse passando mal. Cillian fica confuso e pergunta se ela está dizendo que ele não deve comer a comida. A protagonista acena com a cabeça, confirmando que é isso que ela quer dizer. O príncipe acha que está enlouquecendo e pergunta se ela pode apontar para o prato que ele deveria evitar. Em seguida a garota aponta para todos os pratos perigosos. O príncipe percebe que esses são os que ele deve evitar. Mas ele não tem ideia de como um gato deve saber disso. Mas ele tem consciência de que com base nos gestos dela, se comer ele vai adoecer e provavelmente desmaiar. Então ele questiona se está certo e se ele vai ser envenenado. Cillian acha que isso não faz sentido, mas começa a imaginar que isso é alguma habilidade especial que os gatos possuem. A protagonista começa a lamber as patas enquanto diz que é porque ela é uma humana dentro do corpo de um gato. A garota tinha medo de nunca conseguir sair desse corpo, mas ela acha que não deve perder as esperanças. Nesse momento o príncipe diz que ela é a primeira gata que arranhou sua mão. A protagonista está ciente de que o charme de um gatinho branco fofo é irresistível. Então ela vai usá-lo para ganhar o favor dele. Ele de repente congela e depois sorri ao mencionar que essa coisa é engraçada. Ela também fica feliz ao ver o sorriso dele. De repente alguém bate a porta questionando se Sua Majestade está lá. Essa pessoa diz que alguém de Sua Majestade Imperial quer vê-lo na segunda biblioteca o mais rápido possível. Enquanto isso a protagonista fica no quarto embaixo da coberta. A garota pensa que de acordo com o que leu no romance o príncipe ficou na academia a maior parte do tempo. Então ele só ia no palácio ocasionalmente. Antes de deixar o quarto Cillian diz à garota para não sair do quarto de jeito nenhum. Ela está ciente de que ele correu para ir ver o imperador e a deixou para trás. Depois de um tempo ele volta e decide ir tomar banho. O príncipe tira a camisa enquanto está cheio de hematomas e arranhões. Depois ele termina o banho e encontra a protagonista. Cillian está feliz que ela ainda está aqui. Ele diz que parece que ela ficou quieta e isso é uma coisa boa. O príncipe fala que vai dormir agora e ela deve dormir também, mencionando que ela deve ficar na cama. De repente a protagonista começa a sentir o cheiro de algo e se pergunta o que é esse cheiro. A garota acha que é cheiro de líquido vermelho. Na história original ele foi duramente disciplinado pelo imperador, então ela imagina que essa poderia ser a razão pela qual ele teve que sair. A garota se pergunta por que em todo romance o personagem principal tem que sofrer essas coisas. Ela também achava que a história dele era bem argilosa, mas agora que ela está testemunhando isso em primeira mão é difícil de digerir. É uma realidade que está acontecendo diante de seus olhos e o cheiro de ferimentos
Abertos parece muito real para ela, então a protagonista se pergunta se há algo que ela possa fazer em sua posição. Depois de um tempo, Cillian parece ter outro pesadelo. De repente ele fica chocado com uma mulher dormindo ao seu lado. Ele acorda e olha ao redor pensando que era a gata que deveria estar onde essa mulher está. Cillian percebe que o gato desapareceu. Pela primeira vez o príncipe tinha encontrado um gato de verdade que só via em desenhos. Cillian na hora até pensou em destruir o gatinho, mas ele não conseguiu fazer por algum motivo. Em primeiro lugar, ele não entendia como havia um gato aqui se todos os gatos estavam extintos, mas por alguma razão tinha um gato no jardim do palácio. Ele está ciente de que apesar de ser um animal ele parece entender a linguagem humana, ao mesmo tempo parece tão pequeno e frágil que mal consegue se proteger, mas o gato ainda o protegeu de alimentos envenenados. Cillian também sabe que ela esperou que ele voltasse e o fez companhia até que ele adormecesse. Portanto, ele está ciente de que esse gato, por mais perigoso que seja e mesmo que deva ser dilacerado, ele o encontrou e agora vai protegê-lo. Além disso, o príncipe acha que se essa mulher ousar impor as mãos sobre o que é seu, seja quem for, ele não a perdoará. Em seguida ele grita com a mulher que está ao seu lado pedindo que ela acorde, mas ela dorme continuamente e ele parece irritado. De repente, o príncipe tenta tocá-la ordenando que abra os olhos. Neste segundo ela pisca e uma luz branca começa a emitir dela. De repente essa mulher se transforma em um gato bem ali na frente dele. Cillian olha para ela por um tempo antes de se perguntar o que está acontecendo. A protagonista acorda e não entende por que alguém tenta acordar um gato no meio da noite. Ela olha para ele enquanto se pergunta se ele parece super irritado. Nossa heroína não tem ideia do que aconteceu e chegou a pensar que o chutou durante o sono ou mexeu nos seus ferimentos. A protagonista continua a pensar no que o está incomodando enquanto o príncipe olha para ela por um tempo. De repente Cillian pergunta quem ela é, mas a protagonista como um gato não pode responder. Ela até tenta responder mas só conseguia miar. Ele começa a gaguejar suas perguntas e a garota continua sem saber o que aconteceu durante a noite. De repente o príncipe perguntou se ela é uma gata, tipo uma gata de verdade. A protagonista acha que ele não está enxergando direito e cogita que essa falta de confiança é porque ele nunca viu um gato fora dos desenhos. A garota pensa que talvez ele poderia estar sob a influência da poção de magia negra ou ele poderia estar em um estado de estresse induzido e falando enquanto dorme. Ela se lembra de ter lido sobre o antídoto no romance. A condessa é a única que sabe disso e ela levou essa informação para o túmulo. A protagonista não tem ideia de como ela pode obter o antídoto para ele. Nesse momento Cillian diz que se ela revelar sua identidade agora ele a poupará de punições severas. Ela se coça e começa a lamber enquanto se pergunta se ele não consegue ver que ela é uma gata. Cillian perguntou o que ela está fazendo. A protagonista percebeu que a fofura de um gato não funcionou. Ela achou que poderia ser um efeito colateral da poção de magia negra. A garota começa a lamber seus dedos enquanto tenta dizer a ele para se apressar e acordar do feitiço maligno. O príncipe suspirar dizendo que não adianta interrogá-la. A menina se pergunta se ele desistiu e vai voltar a dormir. Ele coloca as mãos ao redor dela enquanto ela se pergunta por que o príncipe está colocando tanto força na mão. Mas a protagonista estava com muito sono e logo voltou a dormir. De repente o príncipe não sabe como isso pôde acontecer. O Império acredita que os gatos são entidades que destruirão o Império Rupert. Como resultado mobilizaram todos os recursos para exterminar os gatos, mas o príncipe dá uma olhada no gato à sua frente e percebe que esse gato claramente existe, porém o Império ainda continua de pé. Isso é completamente diferente do que foi passado de geração em geração. Ele também nunca leu em nenhum lugar sobre gatos se transformando em humanos. Mas o príncipe sabe que esse império será dele, então não importa o que aconteça ele não vai parar de tentar descobrir todos os mistérios escondidos em Rupert. Cillian decide que até lá ele não deve deixar este gato ser descoberto ou levado, mas ele fica envergonhado quando percebe que precisa pegar algumas roupas para a mulher. Na manhã seguinte a luz que entra pela janela faz com que a gata pisque. A protagonista solta um bocejo tranquilo. Ela sente que está precisando de muito mais sono desde que se tornou uma gata. Em seguida ela olha ao redor não encontrando Cillian em nenhum lugar. Em sua tentativa de procurá-lo ela começa a se mover, mas seus esforços são abruptamente interrompidos por um puxão suave. A garota percebe que foi amarrada por um fio de seda vermelho. Ela fica surpresa e se pergunta o que é isso. Nesse momento Cillian está segurando um prato de leite em sua mão enquanto declara que não pode permitir que ela escape. Em seguida inclinando para mais perto ele sorri para ela e a avisa para nem pensar em sair.
A protagonista pensa em como ele pode dizer algo que soa tão controlador com um tom tão alegre. Ela fareja e percebe que ele ainda cheira líquido vermelho. Então a garota se levanta sobre suas duas patas e começa a puxar sua camisa. Ele fica intrigado com suas intenções até que ela tenta desamarrar seu roupão, fazendo com que se abra e exponha as cicatrizes em seu peito. A protagonista fica chocada com tanto ferimento e hematoma. Ela lembra que Cillian é conhecido como o melhor mestre de artes marciais e espadachim no Império. Mas as marcas em seu peito são marcas de violência implacável. Então ela se pergunta se ele não tentou resistir e por quê. Pela primeira vez ela percebe que Cillian é o futuro imperador e ainda está sofrendo muito em sua juventude. A garota não entende-se para ser um protagonista de um romance trágico é necessário suportar um ambiente tão terrível. Ela começa a pular e miar continuamente e ele se pergunta o que ela está tentando dizer. Cillian pergunta se ela está chateada por ele ter se machucado. Em seguida ele sorri para a protagonista afirmando que ela age como se fosse uma pessoa. Então ele se pergunta se ela está enganando ele, ou se ela mesma não sabe. Nesse momento ele dá tapinhas nela e avisa que eles estão saindo pois eles têm que comprar algo. Depois de algum tempo eles estão na carruagem. Ela pensa que agora que está fora pode sentir mais vividamente que este é o mundo do romance. Para ter uma visão melhor ela se inclina, mas antes que ela possa fazer isso o príncipe agarra e avisa para não encostar as patas lá. Depois de uns minutos eles chegam ao local, ele sai com a protagonista escondida no bolso. Em seguida informa que esta é a loja de roupas mais popular da cidade. Nossa protagonista se pergunta para que ele precisa das roupas e por que ele a trouxe. Ao entrar na loja seus olhos são atraídos para as máscaras e o príncipe se vê perguntando o que é tudo isso. A senhora informa que estes são os adereços para o baile de máscaras do palácio. Além disso ela acrescenta que eles não estão prontos, mas assim que terminarem serão exibidos nas vitrines. A garota percebe que eles estão se preparando para o baile e lembra que é nesse evento que Cillian encontra a protagonista feminina do romance. Depois disso o príncipe diz à mulher que seguirá sozinho por um momento e dispensou esses funcionários. Em seguida ele diz à gata que ela pode sair agora. A protagonista dá uma rápida olhada ao redor e percebe que está em uma boutique de luxo onde tudo parece ser caro. Cillian pede para ela escolher uma roupa que goste. A protagonista não entende no início, mas quando compreende a frase dele, ela pensa no que ele está tentando fazer com as roupas femininas. O príncipe diz a ela que é um presente e a garota se pergunta se já entrou alguma mulher na vida de Cillian. A menina até cogitou esse ser um presente para a condessa. Ela não entende como ele pode dar um presente para a mulher que tentou envenenar sua comida. Ela não pode acreditar que ele está realmente tentando dar roupas tão esvoaçantes para a condessa. Ela pensa que talvez seja porque a condessa tem uma beleza tão deslumbrante que qualquer um se apaixonaria por ela à primeira vista. Além disso, há apenas uma diferença de idade de 3 anos entre eles. No entanto, a protagonista se lembra que eles dois deveriam ser inimigos desde que a condessa substituiu a posição de sua mãe no palácio. Na verdade, a protagonista interpreta mal e acha que Cillian se apaixonou pela imperatriz porque ela lhe serviu refeições. A menina surta porque ele não tem ideia de que tipo de motivos malignos ela teve quando serviu aqueles alimentos. Então a protagonista começa a se contorcer e miar. O príncipe percebe que ela não quer comprar nada, mas ele diz que eles realmente precisam das roupas. A garota mostra os dentes e parece chateada. O príncipe tapa a boca pois não consegue segurar o riso quando percebe que ela está com ciúmes. O cara percebe que a garota pensou que a roupa seria para outra pessoa. Então ele chega à conclusão que ela não sabe que se transforma em um humano quando adormece, e se for esse o caso pode ser divertido manter o segredo para si mesmo por um tempo. Depois de algum tempo eles voltam para a carruagem. Enquanto isso a protagonista desconfia dele porque parece que está escondendo algo. Ela se pergunta o que ele está pensando e não consegue baixar a guarda. De repente Cillian pergunta se ela quer alguma guloseima. Ela sorri para ele ansiosamente. Em seguida o príncipe lhe entrega uma tortinha. Ele dá tapinhas na cabeça dela e avisa que não gosta de doces e ela deve terminar. Depois que a protagonista termina de comer ela olha pela janela se perguntando para onde eles estão indo. Por que não parece que eles estão voltando para o palácio? Em seguida o príncipe a ajeita em seu colo enquanto diz que quando chegarem ao seu destino eles farão um check-out e ela não se machucará. Não importa o que ele lhe garanta, a garota começa a tremer. Ela acha que Cillian está tramando alguma coisa. Nesse momento o príncipe, reconhecendo sua angústia, a pega em seu colo fazendo carinho suavemente até que ela se sinta sonolenta. A garota pensa no que ele
Poderia estar planejando e tenta se convencer de que não consegue se sentir tão confortável. Talvez seja por causa das guloseimas e das roupas. Depois de poucos minutos a protagonista adormece e se transforma numa menina. O príncipe imediatamente joga o cobertor sobre ela e sua expressão entrega que ele estava a certo ponto desde a época do imperador anterior. A magia tem sido condenada como uma força sinistra e estritamente limitada em seu uso. Os próprios magos também enfrentaram perseguição. Então, o príncipe acredita que para descobrir a verdade desse estranho fenômeno em torno desse gato ou dessa mulher, ele tem que se encontrar com os bruxos. Quando a soneca termina, a garota abre os olhos perguntando se eles chegaram. Nesse momento ela ouve alguém anunciando a Sua Alteza que o mestre de Winston está aqui para cumprimentá-los. Ela não sabe onde eles estão, mas a julgar pelo fato de que ela está no bolso novamente eles chegaram ao seu destino. Ao entrar na mansão eles são recebidos por um idoso que os recebe calorosamente e estende pessoalmente suas saudações. Ele se apresenta como Valon e deixa o príncipe herdeiro saber que nunca imaginou que o encontraria pessoalmente durante sua vida, então está muito honrado, mas parece que o filho do homem não compartilha dos mesmos sentimentos e questiona se Sua Majestade está ciente de sua presença aqui. O príncipe herdeiro estreita os olhos para ele e questiona se ele quer saber. Arid responde que sim porque os magos foram marginalizados porque a família real os rotulou como forças do mal. O homem não consegue sequer imaginar como é o palácio e do nada eles têm a visita de Sua Alteza. Príncipe calmamente afirma que ele parece guardar rancor. O duque abruptamente se levanta e diz a seu filho para calar a boca e pede desculpas em seu nome, explicando que Arid ainda é imaturo e agiu de forma desrespeitosa. Cilia, no entanto, diz que não importa, é natural que o filho guarde ressentimento em relação ao palácio, mas o príncipe revela que o motivo pelo qual ele veio aqui sem aviso prévio hoje é porque há algo que ele precisa que eles confirmem. Em seguida ele tira o gato e o coloca sobre a mesa, fazendo com que todas as bocas dos bruxos se abram em choque e eles ficam ali olhando silenciosamente para o gato com incredulidade. O duque é o primeiro a falar e ele está lutando para formar palavras. Em seguida pergunta se aquele é realmente um gato. O homem questiona por que Celian trouxe uma criatura tão sinistra para eles. O príncipe responde que não se importa que a magia seja considerada uma força adversa ao palácio, mas ele queria descobrir sobre a maldição envolvendo esse gato. De repente a protagonista reconhece o filho do Duque Arid. Ele é o jovem e brilhante feiticeiro que liderou uma rebelião contra Celian, que se tornou o imperador na última parte do romance. Ela percebe encontrá-lo antes da coroação de Celian mostra que a história está se desviando do que ela lembra no romance original. A garota nota que isso significa que ela não pode mais prever o futuro a partir de agora. De repente Arid surta e grita com o príncipe, perguntando por que ele trouxe essa coisa amaldiçoada. Ele questiona se Cilia não quer sujar suas mãos. Em seguida diz que se for esse o caso ele terá prazer em tirar a vida desse gato maldito. Arid aponta a espada para o gato pronto para tirar sua vida. A protagonista fecha os olhos nervosamente, mas quando nada acontece ela abre os olhos. De repente a garota vê Celian segurando sua espada enquanto a espada de Arid está quebrada no chão. O príncipe pergunta friamente quem lhe deu a permissão para puxar sua adaga. Arido lembra que ele está cercado por feiticeiros aqui e está enganado se acha que não haverá consequências por apontar sua espada para ele. Seu pai o avisa para observar sua linguagem quando ele fala com sua realeza. Valon olha nervosamente para Celian pedindo misericórdia explicando que seu filho é muito jovem para entender a situação. Depois disso o príncipe deixa a espada ao seu lado, mas declara a todos que esse gato pertence a ele e aqueles que colocarem suas mãos serão punidos. O duque diz que este gato é a sua descrença. Ele se lembra da profecia que considera o gato como a causa da queda dos impérios. Então Valon pergunta como poderia o príncipe herdeiro fazer isso. Celian passa a mão pelos cabelos dizendo que não gosta de rodeios. A intensidade inunda seus olhos. Um brilho poderoso acompanhando as chamas que agora dançam ao longo de sua espada. Ele fazendo uma pergunta sobre o que seria mais rápido: desenhar as ruínas mágicas ou a velocidade com que seu fogo se espalhará. Os magos permanecem congelados em seus lugares. A protagonista parece assustada e percebe que é a aura, o poder oculto de Celian. A aura é um tipo de poder que só aqueles que dominam o mais alto nível de esgrima possuem. No entanto, neste mundo a aura é considerada um poder especial semelhante à magia, por isso é evitada e protegida. Isso a torna raramente vista fora dos campos de batalha. Além disso, este lugar está cheio de bruxos que se opõem à família real. Então o uso da aura de Celian revela seu segredo e poderia potencialmente colocá-lo em perigo. Ela percebe que o príncipe não se conteve de usar sua aura, então ela pergunta por que ele está levando isso tão longe.
Nesse momento Cillian pergunta se eles vão fazer o que ele está pedindo. O Duque garante que eles aceitam seu comando, então pede que Cillian pare de usar sua aura. Enquanto isso, a protagonista percebe que a situação atual que se desenrola é diferente da trama original. Nesse momento, o Duque está usando algum tipo de magia na protagonista e percebe que ela tem algum tipo de energia, mas ele não consegue nem falar direito para formar palavras adequadas. Cillian questiona se ele terminou. O Duque responde que sim e diz que esse gato tem um feitiço que é impossível reverter. Ele revela que é uma bênção divina e Deus está protegendo esse gato. A interpretação da profecia, como todos sabem bem, é que os gatos são entidades malignas e todos merecem o fim. Mas o Duque diz que este gato aqui não está cercado por uma maldição, mas uma bênção divina. Ele diz que é difícil de acreditar, mas em sua humilde análise esse gato e seus ancestrais foram capazes de sobreviver por gerações, porque Deus as protegeu. O príncipe diz que isso significa que esse gato não surgiu do nada. O Duque concorda e é rápido em acrescentar que ele sente um forte poder antigo de proteção, e há uma grande chance de que os pais desse gato também existam. Ele então ordena que seu filho venha aqui. Verifique as memórias do gato. Arid responde arrogantemente que não aprendeu feitiçaria apenas para poder usá-la em um mero animal. O pai fica bravo com ele e pergunta se não lhe ensinou que todos os seres vivos são iguais. O rosto de Arid se contorce em um franzir da testa e ele arrogantemente pede perdão dizendo que não ousa tocar a pata dianteira do gato que pertence à Sua Alteza Real. O príncipe Cillian não foi afetado por seu sarcasmo e diz que vai permitir que ele toque só a ponta da pata. Depois disso, Arid dá uma olhada na protagonista e em suas lembranças ele pode ver o jardim do grande palácio, o castelo majestoso e cenários semelhantes. Arid tenta ir além disso no início de todas as lembranças, mas seus olhos se abrem de choque e ele diz à Sua Alteza que é muito estranho. Parece que não há nada. O príncipe pergunta o que ele quer dizer com não há nada. Arid confessa que o único humano que existe nas memórias deste gato é ele, então o mago acredita que a protagonista perdeu todas as suas memórias anteriores e só pensa nele. O rosto de Cillian ficou avermelhado ao pensar que a garota só tem ele em mente. Em seguida, o príncipe pergunta ao Duque se ele é capaz de descobrir mais sobre a bênção divina. O Duque diz que não pode descobrir mais usando magia. Ele informa que o poder divino dentro desse gato está bloqueando a magia. Então ele terá que olhar para ele através de outros recursos. Cillian questiona se ele fará alguma pesquisa sobre maldições além da profecia. O Duque diz acreditar que o roteiro original da profecia foi destruído e Cillian deposita sua confiança nele. O príncipe diz que com todos eles trabalhando juntos ele tem certeza que eles podem chegar ao fundo desse mistério. Cillian acrescenta que a razão pela qual ele veio aqui não é apenas para descobrir sobre a maldição. Ele também está aqui para fazer uma oferta oficial. Em seguida, Cillian coloca um envelope na mesa e afirma que isso é um contrato. Então eles devem tomar seu tempo e ler o que está escrito. Os rostos dos magos mostram surpresa e eles perguntam por que o príncipe os escolheu. Cillian responde que os Dessens eram a única família maga com virtude que nunca se submeteu à família real durante séculos. Então ele diz que precisa de pessoas que não se submetam à família real e é por isso que fará uma oferta que será benéfica para eles também. Cillian anuncia que vai reestabelecer a academia. Ambos os magos são pegos de surpresa por sua admissão repentina porque o ex-imperador fechou a academia para cortar qualquer oposição potencial que cresça dos magos, mas essa abordagem parece ser a melhor opção para formar uma aliança com o conde. O Duque avisa que isso pode muito bem acabar por colocá-lo em perigo, mas Cillian garante que cuidará de tudo e ele apenas pede que eles se concentrem em treinar os bruxos. O príncipe acrescenta que todos eles sabem que o Império Mal está sendo mantido unido, e agora parece haver segredos escondidos como este gato. Então ele avisa que será muito difícil acertar tudo, mas já se decidiu. Cillian declara que se eles confiarem nele, ele promete que trará sucesso e glória para os magos. O Duque afirma que um contrato para um bruxo é semelhante a desistir de sua vida. Um mago pode exercer magia poderosa apenas quando serve seu mestre através do contrato. E quanto mais poderosa a magia, mais eles perderão seu senso de si mesmos, significando a entrega absoluta de seu poder ao seu mestre. Cillian anuncia que não dirá que há um significado grandioso por trás disso, como a construção de um grande império. Tudo o que ele quer é encontrar a verdade porque o que eles veem aqui não se alinha com a profecia. Além disso, ele quer saber quais são os segredos por trás da profecia. O Duque olha para seu filho e toca sua mão.
Eles compartilham um olhar e Valon então faz um contrato onde afirma que vai dedicar sua vida a tudo que Cillian comanda. A partir de agora ele é seu mestre, Sua Alteza Real. Depois de 500 anos os magos cumprimentam seu novo mestre. Cillian então diz que lhe dará seu primeiro comando, Arid. Fica nervoso por já estar recebendo a primeira ordem. De repente o príncipe joga alguns vestidos sobre a mesa, fazendo com que pai e filho olhem para os vestidos com olhares questionadores. Arid pergunta a Sua Alteza o que é isso. Em seguida o príncipe o instrui a encantá-los para que se encaixem no tamanho do usuário. Arid pergunta para que no mundo ele precisa disso, mas depois de um tempo ele faz o trabalho e informa que está tudo pronto e vai se encaixar perfeitamente no usuário. Seja quem for, Cillian aprecia seu bom trabalho e depois de receber um aceno ele anuncia que é tudo o que precisa hoje. Depois de algum tempo a noite chegou e o príncipe diz à protagonista para vir aqui. Em seguida mostra o vestido dizendo para ela colocar isso. A garota olha para as roupas humanas e percebe que ele está dando isso para um gato dormir. Ela balança a cabeça continuamente porque de jeito nenhum e ainda parece desconfortável. Além disso a garota acha que é bom rastejar para os lençóis frescos sem usar nada e adormecer. Ela também acredita que é deprimente o suficiente estar presa neste mundo. Estranho como um gato e não tem uma das poucas regalias que é ficar sem roupa. Então a protagonista faz uma campanha pela liberdade dos animais de dormir confortavelmente. O príncipe vendo sua resistência questiona se ela odeia tanto essa roupa. Em seguida ele pergunta se isso significa que ela nunca vai usar. A protagonista confirma suas palavras e ele sorri dizendo para ela não se arrepender depois. Já é meia-noite e a protagonista dorme profundamente enquanto ele a observa com um olhar carinhoso. Cillian contempla sua instrução anterior para que ela vestisse as roupas. Um sorriso travesso aparece no canto de sua boca. Na história original por volta de maio Cillian completou 19 anos. Foi quando ele tomou uma quantidade perigosa de poção de magia negra. Seguindo a trama original por volta dessa época Cillian estaria exausto de imensa dor e teria uma aura super sombria sobre ele. A protagonista se pergunta por que ele parece tão vivo e saudável. Ela questiona se ele tem um superpoder de recuperação que ela não conhece. A garota pode ver que ele não parece estar escondendo a dor. Nesse momento o príncipe olha para ela com expectativa e pergunta se ela terminou o leite. A menina olha para fora da janela e encontra uma águia branca. Cillian também olha e diz que ele finalmente está aqui. A protagonista não entende como ele conhece esse pássaro, mas acha que isso é normal nos romances de fantasia. Logo Cillian cuidadosamente desembaraça a carta da perna da águia e passa a ler seu conteúdo com uma expressão focada. Depois de ler ele suspira e diz que hoje também não teve sorte, mas pelo menos ele recebeu uma carta dizendo que ela não pode vê-lo. O príncipe acrescenta que isso é melhor do que ficar no escuro. Ele percebe que a águia deve estar cansada e lhe oferece um pouco de água. A protagonista se pergunta se as águias são normalmente tão obedientes. Cillian revela que o nome da águia é Mixil e foi sua mãe que o domou. O príncipe diz que sua resposta deve ser entregue até o final do dia de hoje. A menina se pergunta se as águias são a única forma de trocar correspondência. De repente, Cillian informa a gata que vai ver Sua Majestade e ela ficará no quarto. Depois disso o príncipe sai do quarto e lembra da carta enviada por sua mãe. Ela pede perdão por cancelar o encontro e sair tão abruptamente. Ela explica que tem que ir para a região do Tenessa para reabilitação, mas garante que não é nada grave. Ela lembra que ele é filho de Rupert e pede que ele não se preocupe com sua mãe e se concentre em seu dever e responsabilidades como governante. Cillian tenta olhar para o sol pela janela, mas estreita os olhos e depois fecha. Enquanto isso o imperador caçava um leão negro, o funcionário diz que o animal foi abatido. O imperador Adolf responde que é uma homenagem impressionante enviada do continente de Lebar. Mas de repente o príncipe Cillian ordena que os homens o levem embora pois ele perdeu o apetite e estava farto disso. Nesse momento o chefe de gabinete Leno chega e os cumprimenta. Ele pede desculpas por interromper o lazer deles. Mas tem uma mensagem para Sua Majestade e veio procurá-lo. Adolf permite que ele sussurre algo em seu ouvido. Depois de escutar o que era ele grita na direção de seu filho. Então diz a Cillian que os magos estão vagando por todos os lados e pede que ele explique isso. Cillian bebe seu chá graciosamente enquanto percebe que eles notaram a mudança de movimentos dos magos. Esse Leno que contou a fofoca ao seu pai é um indivíduo nojento que trabalha com a condessa apesar de sua posição como chefe de gabinete. Então Cillian se pergunta se deveria abalá-los um pouco. Em seguida, ele diz que é porque convocou os magos. Nesse momento o chefe de gabinete se assusta com sua maneira fácil de admitir.
O príncipe herdeiro sorri pensando que não esperava que ele ficasse assim. Sua Majestade está furiosa e pergunta por que ele convocou os bruxos. Cillian responde calmamente que é necessário mantê-los próximos e observá-los. Com exceção dos nobres, a maioria dos cidadãos procura os bruxos sempre que eles estão preocupados com doenças ou outros problemas menores. Então Cillian diz que ele quer usar os bruxos que são de confiança de muitos cidadãos e fazer com que o palácio assuma a lealdade e possua o poder para agradá-los. Seu pai começa a rir e diz que está certo. Adolphe também acrescenta que tem as costas protegidas por seu filho e isso é louvável. Em seguida ele pergunta a Leno se ele concorda. O homem concorda e diz que o amor de Sua Alteza por Sua Majestade é profundo. Nesse momento a condessa chega e sorri dizendo que eles têm muitos convidados. Adolphe logo dispensa o chefe dizendo que ele está aqui para uma agradável hora do chá. Mas é um pouco barulhento aqui, então pergunta à imperatriz se ela não estava ocupada com os preparativos de máscaras, mas ela responde que ouviu dizer que estavam exibindo o raro leão preto na estufa. Em seguida ela pergunta onde está o leão. O príncipe responde que ele o mandou para as planícies e ela deveria ir vê-lo outro dia. Nesse momento seu pai pergunta como estão os preparativos para a máscara e a condessa garante que está fazendo o seu melhor, ela também. Acrescenta que se apenas Sua Majestade estivesse aqui ela teria cuidado disso excelentemente. O imperador rapidamente pergunta por que Caterine está mencionando alguém que se preocupa mais com sua reabilitação do que com assuntos oficiais. Adolphe acrescenta que agora somente a condessa é importante. Caterine sorri e diz que Sua Majestade é muito sem coração. Em seguida ela volta sua atenção para Cillian e pergunta se ele pensa o mesmo de sua mãe. O príncipe mente e diz que sem sombra de dúvidas. Ele também tem grandes expectativas em relação ao trabalho de Caterine, mas na verdade Cillian diz mentalmente que tem vontade de dar um fim nessa condessa, mas acredita que é generoso demais eliminar todos eles tão rapidamente. Cillian planeja os sufocar gradualmente e os fará implorar para que ele acabe com suas vidas. Depois de algum tempo Cillian volta para o quarto. A protagonista abre levemente os olhos se perguntando se algo aconteceu. A garota tinha medo de Cillian ter sido envenenado pela condessa. Ela sabe que os efeitos colaterais da poção de magia negra incluem dor intensa e vômitos. Então a protagonista lembra que no romance original ele começou a mostrar sinais de vício em poção de magia negra no ano em que completou 19 anos. Então ela está ciente de que Cillian tem essa idade agora. A protagonista começa a ficar arrepiada sabendo que este é o momento mais doloroso para ele. Nesse momento o príncipe dá um passo à frente quando passa por ela e cai no sofá. A garota parece muito preocupada e não entende como ele suportou esse tipo de dor sem que ninguém percebesse, mas ela sabe que não é que ele seja bom em esconder, é porque ninguém no palácio o protege. A protagonista lembra que Cillian a protege o tempo todo. Então ela decide pegar algumas roupas e as coloca na cabeça dele. A garota está ciente de que deve fazer tudo o que puder para esfriar a febre dele primeiro. Ela se sente cansada, mas sabe que isso deve ser suficiente, pois sua febre deve esfriar. A garota agora quer dormir nos cobertores quentes, mas acabou espalhando os travesseiros que ele montou para ela. Nesse momento a protagonista não tem como subir na cama e está sem opções, então decide colocar o pijama de gato pelo menos. No dia seguinte o príncipe abre seus olhos percebendo que é manhã. Ele se pergunta o que é essa coisa molhada em sua testa e percebe que se trata de um chemise encharcado de água. Cillian olha ao redor e percebe a protagonista na forma humana. Ele sorri enquanto se pergunta se ela adormeceu depois de cuidar dele. Cillian diz para si mesmo que ela é a única que o protege nesse lugar infernal. Em seguida ele a levanta enquanto pergunta se ela está tentando pegar um frio dormindo no chão e fazê-lo cuidar dela. Depois Cillian a coloca na cama e questiona se ele deveria recompensá-la por ser boa. De repente o príncipe diz que vai colocar seu nome de Reinete, que significa uma pequena rainha. Ele afirma que ela o manda circular como uma rainha. Então ele vai dar esse nome para ela. Depois disso a garota volta à forma de gato enquanto se pergunta como ela está na cama e quanto tempo ela ficou aqui fora. Ele ri enquanto questiona como ela adormeceu. Em seguida o príncipe avisa que vai chamar lá de Reinete daqui em diante. A protagonista percebe que ela realmente não tinha um nome nesse mundo, mas ficou feliz com o nome que ele lhe deu. Em seguida a garota pergunta se ele está se sentindo bem. Ela fica preocupada e ele diz que está bem agora graças a alguma gata que cuidou dele. Cillian acrescenta que é por isso que como agradecimento ele lhe deu este nome. Reinete coloca a pata na testa dele enquanto diz que fica feliz em saber que ele está melhor. Cillian diz a ela que para mostrar gratidão ele quer dizer algo. Nesse momento o príncipe confessa que ela se transforma em um ser humano quando adormece. Nesse momento a protagonista lembra que todas as vezes dormiu sem roupa.
Ela grita e vira de costas com vergonha de olhar para ele. Cillian questiona se ela não vai mais olhar para ele. Ela parece hesitante porque percebe que ele obviamente a viu sem roupa. O príncipe questiona se ele deveria descrever como ela se parece com um ser humano, mas a garota grita que ele deveria parar de descrever isso. Cillian tenta estender as mãos em direção a ela e Reinette acaba dando um tapa em sua mão, até a garota se assusta com suas ações e tenta explicar que foi reflexo. Nesse momento o príncipe diz a ela para descansar um pouco enquanto ele vai trabalhar. Reinette se pergunta se ele ficou com raiva porque ela o arranhou, mas ele respondeu que o máximo que ela pode é fazer pequenos cortes na pele. Então ele diz a ela para ser boa enquanto ele estiver fora. A protagonista se pergunta quando ele estará de volta, pois ela vai se desculpar quando ele voltar. De repente Reinette percebe que o príncipe esqueceu a porta aberta. A garota começa a ficar com medo de alguém entrar. Ela começa a pensar que seria horrível se a Condessa Catherine entrasse. Reinette sabe que o imperador a favorece, mas acha que Catherine não teria permissão para invadir o quarto do príncipe. Mas Reinette ainda assim acha melhor ficar escondida embaixo da cama. Depois disso suas suposições estavam certas e Catherine entra no quarto de Cillian com uma empregada. De repente a condessa diz que foi relatado que o príncipe visitou a boutique e comprou coisas femininas, então ela acha que deve haver algo relacionado à mulher aqui em seu quarto. A empregada hesita e em seguida pergunta por que Catherine estaria preocupada se de fato o príncipe tivesse uma mulher. Nesse momento a condessa chama a empregada questionando se ela lhe deu permissão para pensar. Catherine afirma que tudo o que ela tem que fazer é obedecê-la. Então a mulher pergunta por que sua empregada ousa ir contra sua ordem. A empregada rapidamente pede desculpas. Em seguida Catherine questiona se ela acha que a mulher que Cillian está vendo é uma nobre. Mas Catherine acha se essa mulher fosse uma nobre o príncipe teria se encontrado com ela no palácio, mas ele provavelmente a conheceu em uma boutique na cidade. Isso significa que ela é de uma classe que ele não pode ser visto em público. Em seguida, ela pede que a empregada traga para ela qualquer coisa que pareça remotamente suspeita. Enquanto isso a protagonista pensa que se for encontrada ela estará ferrada. Nesse momento as empregadas olham ao redor enquanto mencionam que não há nada que pareça suspeito antes. Catherine grita dizendo que ela não está olhando suficientemente bem, então a chama de inútil. A condessa acrescenta que ela pode muito bem ficar cega com aqueles olhos inúteis deles. De repente uma outra empregada aparece. Ela pede desculpa dizendo que achava que não tinha ninguém lá. Catherine logo pergunta se ela foi contratada por Cillian para vigiá-la. A empregada responde que não é o caso e acrescenta que ela só veio aqui para limpar o quarto de Sua Alteza, mas a condessa pergunta como ela acabou de entrar no quarto sem permissão para apenas o limpar. Então a funcionária responde que o príncipe disse que ela sempre pode entrar para limpar quando a porta estiver aberta. Então a empregada afirma que está dizendo a verdade e pede a Catherine que acredite nela. Mas a condessa ainda acha que ela está mentindo e pergunta se ela precisa receber uma lição para dizer a verdade. Nesse momento a primeira empregada que vimos sussurra algo para Catherine. Depois disso a condessa diz que vai sair e fala para a segunda empregada que vai se lembrar do rosto dela. Catherine finalmente vai embora e a protagonista pensa na empregada enquanto acha essa situação lamentável. Ela está ciente de que agora só precisa esperar essa pobre empregada ir embora, mas a funcionária inesperadamente se abaixa em direção à cama que Reinette estava. A gata começa a se tremer pensando que a acharam. De repente a empregada estende a mão para ela enquanto a prota está tentando se manter bem, mas a garota percebendo que a empregada enfiou a mão embaixo da cama, ela sabe que não tem como não fazer em contato visual. Reinette percebe que essa mulher não veio aqui limpar e nota que ela está se aproximando demais. De repente Cillian aparece de volta no quarto e pergunta à empregada o que ela está fazendo. A mulher se vira assustada e o príncipe questiona novamente o que ela está fazendo aqui.